Cumprimentamos a todos nesta que é a segunda semana de abril, em que estamos já a estudar um novo assunto nas lições da escola sabatina. Neste caso, o assunto das 3 mensagens cósmicas que encontramos no espantoso livro de Apocalipse 14. Na semana anterior, nós fizemos aqui a contextualização para percebermos porque é que surgem justamente estas mensagens. E hoje estou mais uma vez na companhia de Francisco Marques. Olá, Francisco. E nós vamos já colocar as mãos na massa de Apocalipse 14, conforme dissemos, não é? Por isso convidamos todos a terem a escritura por perto. Podemos abrir já no último livro da Bíblia, em que nós vamos ler aqui, não apenas em Apocalipse, mas vamos ler aqui bastantes versículos da Bíblia para nós entendermos qual é a mensagem das Sagradas Escrituras. Francisco, eu vou começar por ler aqui 2 versículos do capítulo 14 de Apocalipse que nós encontramos nos versículos 14 e 15. Portanto, capítulo 14, versículos 14 e 15, que diz assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, cegar com S, para quem está a ouvir, porque já a seara da terra está madura. Bom, um semelhante ao Filho do Homem, isto terá que se referir à pessoa de Jesus, naturalmente, vem com as nuvens, ou assentado sobre as nuvens, terá que se referir àquilo que a Bíblia nos diz que é a segunda vinda de Jesus, não é? E vem para fazer um trabalho. Há um anjo que não lhe dá uma ordem, porque Cristo é que dá as ordens, não é? Mas há aqui um mandato para fazer uma colheita, não é? Exatamente. Isto remete-nos para a parábola do trigo e do joio, em que ambos teriam que crescer juntos até à ceifa. E, portanto, aqui já estamos na fase final da ceifa, ou seja, os grupos já estão definidos. Ok, então o que é que define os grupos, não é? Como é que sabemos quem é que é colhido para os celeiros do céu e quem é depois... Na continuação do texto vemos isso, esmagado para a destruição, não é? Isto tem a ver com as escolhas eternas que nós fazemos hoje e que têm consequências, lá está, eternas, não é? Voltando atrás, agora vamos tentar dar a resposta à pergunta que fizemos. O que é que define, não é? Quem é que é ceifado para a boa colheita para o celeiro do Senhor, que neste caso é para viver com Ele a vida eterna, não é? No versículo 6... Começando aqui e entrando, como eu disse há pouco, com as mãos na massa mesmo, das mensagens angélicas, as 3 mensagens que são o tema central deste trimestre, no versículo 6 diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. O que é isto, Francisco, de ver outro anjo voar pelo meio do céu? Então, um anjo é um mensageiro, não para pregar o Evangelho, não é? Portanto, para proclamar o Evangelho, segundo a grande comissão, o Evangelho foi proclamado, é para ser proclamado pela Igreja, e portanto aqui a Igreja é o anjo, ou seja, o mensageiro que leva a mensagem, uma mensagem universal, uma vez que é para toda a nação, tribo, língua e povo. Nós temos aqui, portanto, o anjo voa pelo meio do céu, temos um Evangelho eterno, e diz que era para proclamar, tu disseste a todo o mundo, foi isso? A todo o mundo, povo, toda a nação, tribo, língua e povo. Aqui diz sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Mas então, de acordo com a Bíblia, estas coisas não é só para os judeus, não é só para um determinado grupo, ou é para toda a gente mesmo? É uma mensagem universal. Portanto, aqui o texto não deixa margem para dúvidas, diria eu. Portanto, aqui eu até, sem acrescentar à Bíblia, que a Bíblia proíbe fazer isso, eu diria que isto quer dizer que a mensagem é para ser pregada a todas as religiões também. Também poderás concordar comigo nesse aspecto. Exatamente. Ainda, por exemplo, no sermão profético de Jesus, fala mesmo que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a
todas as nações e então virá o fim. Portanto, ou seja, há aqui uma condição de proclamação para que cada um possa fazer a sua decisão para saber de que lado vai ficar. Ou seja, o que estás a fazer estás a usar uma frase que Jesus deixou, que foi que o Evangelho do Reino será pregado, estamos a citar a Bíblia, né? Foi o que fizeste. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações, então virá o fim. E estás a colocar em paralelo com esta ordem que aparece em Apocalipse 14, que diz que há um anjo que voa pelo meio do céu, com o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. A linguagem é muito parecida e parece que este anjo apenas reproduz, relembra e repete a ordem que Jesus deu quando esteve aqui. É isso? Exatamente. Exatamente, portanto, ou seja, lá está, são mensageiros humanos, porque não nos podemos esquecer que a palavra anjo significa mensageiro e, portanto, são mensageiros da parte de Deus que irão proclamar esta mensagem e, portanto, será a própria Igreja que terá esta grande comissão. Vou fazer aqui uma breve explicação que nós podemos entender a partir dos primeiros versículos do primeiro capítulo de Apocalipse e também com recurso ao capítulo 2 e 3, aquelas cartas às igrejas, que deves-te lembrar. E vou já partir para a conclusão também, como é que funciona esta cadeia de revelação, não é? Para dar uma mensagem ao mundo. Deus Pai passa para o Deus Filho, o Filho passa para o Espírito Santo passa para o anjo vem e proclama ao profeta, que é o que estamos a ver aqui, não é? E o profeta, por sua vez, proclama à igreja. E a igreja o que é que faz? Tem que proclamar a toda a nação, tribo, língua e povo. É assim que funciona. Então o que nós vamos ver aqui é o que é que o próprio Deus tem para anunciar ao mundo, não é? Nós temos aqui uma descrição no capítulo 14, versículo 14, que foi o versículo inicial que lemos, que diz que havia uma nuvem branca, 14:14 de Apocalipse, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. E eu disse há pouco que semelhante ao Filho do Homem tem que referir-se à pessoa de Jesus. Podemos demonstrar isso pelo livro de Apocalipse? Exatamente. Portanto, logo no capítulo 1 é descrito o Filho do Homem, também já agora, só abrindo aqui um parênteses, no livro do profeta Ezequiel vem várias vezes também essa designação de Filho do Homem, também vem no livro de Daniel. Nos Evangelhos, não é? Portanto, isto não é uma descrição que não é única no livro do Apocalipse, em que fala aqui nos versículos 12 a 18, e fala em um semelhante ao Filho do Homem, e depois diz, eu sou o primeiro e o último, que vive e que fui morto, e eis que estou vivo para todo o sempre. Portanto, está mais que identificado como Jesus Cristo. E, portanto, que como já tínhamos visto também em Daniel, no capítulo 7 de Daniel, diz que eis que vinha nas nuvens do céu como que um filho do homem, e portanto temos aqui raramente, aqui não temos realmente dúvidas nenhumas relativamente a esta designação. Nós temos aqui, mencionaste aí um versículo de Daniel, e vamos dar apenas aqui uma breve explicação. Portanto, nós lemos em Apocalipse 14:14. Nós lemos em Apocalipse 1:12 também, que se refere aqui a um semelhante ao Filho do Homem e que vem nas nuvens dos céus. É assim que menciona aqui em Apocalipse 14. Disseste também, o que vivo e fui morto, estou vivo para todo o sempre, não é? O primeiro e o último, porque alguém poderia dizer assim, Francisco, mas o que vivo e fui morto até pode aplicar-se a Lázaro, por exemplo, não é? Bom, mas Lázaro depois também acabou por morrer a segunda vez, e tanto quanto nós sabemos está no pó da terra. Mas quando diz eu sou o primeiro e o último, Alfa e o Ômega, quer dizer, já não se pode referir a homem nenhum aqui, como é evidente, não é? E depois tu disseste que em Daniel, no capítulo 7, e eu vou ler o texto, não é? Que diz... Eu estava olhando nas minhas visões da noite, neste caso Daniel, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Quando nós lemos ali que o Filho do Homem em Apocalipse aparece nas nuvens, nós estamos a fazer uma alusão à segunda vinda de Jesus, em que o Senhor aparecerá no mundo em que nós estamos, nas nuvens dos céus, como temos vastas evidências ao longo da Sagrada Escritura, e não é o assunto de hoje. Aqui em Daniel diz que ele também vinha com as nuvens dos céus. Mas só para deixar bem claro, nós estamos a usar este versículo apenas e só para
identificar o personagem. Porque esta vinda que aparece aqui em Daniel 7,13, nas nuvens dos céus, não se refere à segunda vinda de Jesus. Como é que nós podemos saber isso? Porque Daniel 7,13 diz que ele vinha nas nuvens dos céus, como o Filho do Homem, identifica a pessoa, e depois diz assim, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, que na Escritura se refere a Deus Pai, não é? Portanto, em Daniel 7, ele está-se a dirigir ao Ancião de Dias. O Ancião de Dias não está na terra, está no céu. É algo que acontece lá no céu. Aqui em Apocalipse, ele vem nas nuvens dos céus e vem para fazer uma colheita. Não há nenhuma colheita a fazer no céu. Ou seja, é uma movimentação, exatamente, mas com objetivos diferentes e em tempos diferentes. Identifica a mesma personagem, uma linguagem idêntica, mas Daniel 7,13 é quando ele se apresenta diante do Pai para fazer uma determinada obra, que falaremos mais à frente, nas outras semanas. Este texto de Apocalipse que nós lemos, ele vem com uma foice para fazer uma colheita, e essa colheita é feita aqui na terra, por isso se refere justamente à segunda vinda de Jesus. Francisco, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. A mesma linguagem que nós estamos a ver aqui. Vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Diz aqui que a vinda de Jesus, ok, que está aqui a ser profetizada ou descrita, vinda nas nuvens do céu, diz o profeta em Apocalipse 1,7, que eu acabei de ler, que todo o olho o verá. Mas então, diz-me lá, esta vinda de Jesus não é uma coisa secreta? Não é uma coisa simbólica para alguns? Não é uma coisa espiritual? Porquê é que diz aqui todo o olho o verá? Se aqui diz que todo o olho o verá, é porque não é nada disso. Não há secretismo aqui. Não há secretismo aqui. Portanto, ele vem e vem com o objetivo específico que tu já disseste, que é fazer a tal colheita, fazer a tal separação que do tal trigo e do joio, que entretanto chegou a hora e chegou o tempo de fazer essa separação. Aliás, em Mateus 16, 27 diz que ele virá para dar cada um segundo a sua obra e, portanto, na segunda vinda essa seleção já está concluída. Essa seleção é prévia à segunda vinda de Cristo, e essa seleção implica um julgamento, uma avaliação para saber quem é quem, de que lado é que está cada um. Então Jesus aparece fisicamente, é isso, não é? Exatamente. Ou seja, sei que queres fazer aqui uma breve e curta explicação e contextualização acerca da pessoa de Jesus, quem é que aparece mesmo aqui. Jesus, no tempo do Antigo Testamento, ele ainda não era homem. Exatamente. Okay? Nem habitava na terra. Exatamente. Apareceu aqui, sob a forma humana. Pois nós muitas vezes referimos a Jesus no Antigo Testamento, mas no fundo estamos a falar de Deus o Filho. Deus o Filho. Jesus só aparece a quando da encarnação. São nomes diferentes para a mesma pessoa. Não é? O apóstolo João, lá no Evangelho, no primeiro capítulo, que fala do verbo, que é uma tradução da palavra grega logos, que é o logos é um conceito filosófico, que foi, digamos que assim, apropriado pelo próprio João no seu Evangelho. De acordo com a filosofia, este logos teria a ver com palavra, discurso, linguagem, estudo, teoria. É traduzido para o latim como verbo, por isso é que aparece nas nossas Bíblias como verbo, embora o próprio Almeida, quando traduz a Bíblia, não põe verbo. Isso já foi uma atualização ao texto, que ele põe a palavra, no princípio era a palavra. Isto significa razão ao princípio da inteligibilidade, princípio platónico mediador entre o mundo sensível e o inteligível, força divina ou criadora que é organizadora do mundo, isto tudo no âmbito da filosofia grega. Portanto, a abrangência da palavra. Em relação à teologia, sabemos que Cristo é o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que entretanto encarnou-se, fez homem e habitou connosco, conforme nos refere o apóstolo João no seu Evangelho. Ou seja, esta vinda de Jesus é daquele Jesus ser humano que esteve aqui na Terra há aproximadamente 2000 anos atrás. Não se trata, de acordo com o relato bíblico, não se trata de uma espiritualização qualquer aqui do personagem Jesus, que aparece de alguma forma não visível, não perceptível, não audível. É mesmo Jesus que aparece para fazer este trabalho que aqui está, não é? Mas tu disseste há pouco, Francisco, que estávamos a comentar, que este mesmo
Jesus. Num determinado momento, ele aparece nas nuvens dos céus, até fui eu que expliquei melhor isto há pouco, não é? Ele aparece nas nuvens dos céus e se apresenta diante do Ancião de Dias, diante do Pai. Mais tarde, ele aparece nas nuvens dos céus e se apresenta aqui na terra, o mesmo, em carne e osso, tal qual nós estamos aqui. O que é que ele faz antes de aparecer aqui? Temos que responder a esta pergunta. Qual é esse trabalho prévio? Qual é o trabalho que ele faz antes de aparecer aqui para definir quem é que ele vai cegar para a sua colheita? Há um versículo no livro de Daniel, que é no capítulo 8, versículo 14, não é? Que diz o seguinte: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. 2300 tardes e manhãs, e vou já dar aqui uma curta explicação, é a mais longa profecia cronológica da Sagrada Escritura, não é? Que de acordo com a explicação e a elaboração profética, ela começou a cumprir-se no ano 457 a.C., com uma ordem de Artaxerxes para reconstruir o templo de Jerusalém. E a cidade. E a cidade, exatamente, a cidade, isso mesmo, ok? Então, 2300 tardes e manhãs são 2300 dias. Lembras-te que na semana passada já dissemos que na profecia um dia representa um ano. Então, se nós pegarmos no início deste tempo profético, 457 a.C., e colocarmos 2300 anos para a frente, nós vamos dar a 1844 do nosso tempo, ok? O que é que acontece aqui nessa ocasião? Diz aqui que o santuário será purificado. Então temos que explicar o que é isto da purificação do santuário. Talvez Daniel nos dê uma ajuda para perceber isso. Exatamente, ou seja, se nós lermos no livro de Levítico sobre a purificação do santuário, isso levava para uma das festas de Israel, a penúltima do ano litúrgico, que era a festa do Dia das Expiações, ou Yom Kippur, como se diz, que era uma festa tipológica do julgamento divino. Julgamento divino. E há pouco tu também referias que quando em Daniel 7 fala de que o Filho do Homem se dirige ao Ancião de Dias e disseste e explicaste e bem que não se referia à segunda vinda de Cristo, mas um evento que ocorre no céu. Antes da segunda vinda. Antes da segunda vinda, e eu agora vou ler para vermos então que evento seria este. Vamos lá. Está lá em Daniel 7, 9 e 10, que diz assim: e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, isto é importante, e um ancião de dias se assentou. O Pai, Deus Pai, assentou no trono. Exatamente, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões assistiam diante dele, e agora repara, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Ok. Ora, há um tribunal aqui. Há um tribunal e há registros que terão que ser analisados e avaliados para dar o veredito final. E tu leste isto em Daniel 7, versículos 9 até 10, que está antes do versículo 13, que diz que Jesus se apresentou diante do Ancião de Dias. Então Jesus apresenta-se aqui numa cerimónia de julgamento, é isso? Exatamente. E não vamos ficar só por aqui. Vamos lá. Por exemplo, em Malaquias 3, 1 e 2 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao templo do Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Ora, ele fala-nos aqui que ele virá ao seu templo, que é esta descrição que lemos em Daniel. Antes dele aparecer. Antes da segunda vinda. Exatamente, ou seja, neste templo ele virá, e depois diz até mais aqui que ele será como o fogo do ourivos e como o sabão dos lavandeiros. Para limpar, tal como então falava. O julgamento é uma obra de purificação. Exatamente, porque é assim, todos os que se irão salvar eram pecadores. E como é que tu vais levar um pecador para o céu se não primeiro não purificares quer o seu caráter, quer os registros? Para isso o Adão não tinha sido expulso. Exatamente, lá, não é? Exatamente. Portanto tem que haver essa purificação, essa limpeza de registros, de ficar com a ficha limpa para poder ir para o céu. Eu quero ler ainda aqui outro versículo, apenas para fortalecer o contexto desta cena, desta cerimónia, deste ato de julgamento que acontece ali. Porque tu leste que foram colocados tronos
E o ancião de dias sentou-se. Estamos a falar do pai, ele vai sentar no trono principal, como é evidente, no maior de todos. E no final diz que, além de dizer que o ancião de dias se assentou, Deus Pai, diz que assentou-se o juízo. Portanto, sentar associado a juízo. Mas mais, em Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 8, diz assim: assentando-se o rei no trono do juízo, olha que interessante, o rei, o trono e o juízo. E nesta cena que Daniel está a descrever, nós temos o rei, olha, desde logo está lá Deus Pai, e Cristo é introduzido na cena. Nós temos o trono, e nós temos também o juízo, que nós descrevemos. Ou seja, Francisco, previamente à volta de Jesus, previamente a Apocalipse 1:7, em que ele aparece nas nuvens do céu e todos o verão, ele aparece fora desta terra, onde está o Pai, tem que ser no céu, não é? Para fazer um ato de julgamento, que é, conforme nós explicamos também aqui, um ato de purificação. Esse ato de purificação, abrem-se os livros, e nós podemos imaginar aqui uma cena de um tribunal, não é? Abrem-se os livros, são apresentadas as provas, são apresentadas as evidências, e passam lá os nomes dos réus, daqueles que estão a ser julgados. Quem são os réus? Olha, sou eu, és tu, são todos, não é? Pecadores. Todos os pecadores. Aqueles que... Com o registro manchado. Aqueles que reclamaram e se identificaram como cristãos e reclamaram os méritos de Jesus um dia. Porque os outros estão perdidos por natureza, já, desde logo, claro, não é? Claro. Então o registro é apresentado para quê? Para que o tribunal, que é um tribunal justo, porque quem preside é o pai, mas quem executa é o filho. Isto é uma coisa muito interessante. Na Bíblia, neste julgamento, o filho, a pessoa de Jesus, é o juiz, mas também é o advogado de defesa, não é? E não se trata aqui de parcialidade, porque ele é um juiz justo, como diz a Bíblia, não é? Serve para definir quem ele depois, na sua segunda vinda, vai colher e vai recolher para o seu celeiro, dito de outra forma, quem será salvo, é isso? Quem será o trigo e quem será o joio. Pronto, basicamente é isso, e portanto, só que lá está, e eu volto a frisar, para que eu e tu possamos lá estar, que somos pecadores, o nosso registro tem que ser limpo pelo sangue do Cordeiro. Isso mesmo. Agora, será que é mesmo assim? Será que nós não estamos a exagerar? Olha, em João capítulo 5, versículo 22, estamos a falar dos evangelhos, diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Ou seja, o Pai assenta-se a presidir a cerimónia e entrega o juízo ao Filho. Até há outra passagem da Bíblia que diz que o Pai entregou todas as coisas na mão do Filho, o que desde logo provocou aqui os ciúmes de Lúcifer, conforme nós sabemos. Eclesiastes, no capítulo 12 e no versículo 14, diz o seguinte: Deus há de trazer a juízo toda a obra. Quando é que Deus há de trazer a juízo toda a obra? Esta cena que nós estamos aqui a explicar. Haverá, é verdade, haverá um outro juízo mais à frente também, que decorrerá naquele período profético que está lá no final do livro do Apocalipse, que é o milénio, não é? Mas isso apenas confirma o que nós estamos a ver aqui. Deus, de facto, trará a juízo toda a obra, inclusive aquilo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Será que nós podemos confirmar cronologicamente este evento de juízo que está aqui? É porque aqui a questão é, que pode parecer estranho para alguns, é o facto do julgamento ocorrer antes da segunda vinda. Mas nós também podemos ler, e no fundo eu vou já ler, se não te importares, a primeira mensagem angélica, que nos vai dizer exatamente isso, que é: enquanto o Evangelho é pregado, enquanto que esta mensagem é dada de apelo e de advertência a um mundo que sucumbe, esse julgamento já está a decorrer no céu. Se não vejamos, Apocalipse 14, 6 e 7, que diz: e vi outro anjo, que é o primeiro dos três, voar pelo meio do céu, que tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz. Portanto, o Evangelho está em plena proclamação. Então, qual é a mensagem do primeiro anjo? Ou seja, o que é que ele diz lá? Diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós vamos nas próximas semanas desdobrar estas expressões que tem aqui. Mas hoje diz aqui: é vinda a hora do seu juízo.
ou seja, é chegada, como dizem outras versões, portanto chegou, e o Evangelho a pregação do Evangelho está já em velocidade de cruzeiro, portanto... Mas como é que nós sabemos, Francisco, eu faço a pergunta e darei a resposta, até porque estávamos a tentar localizar aqui cronologicamente estes eventos proféticos, não é? Mas como é que nós sabemos que isto não é uma coisa que já foi há muito tempo, ou uma coisa que ainda está muito à frente no tempo, não é? O versículo depois que vem a seguir, que é o versículo 8, no contexto da mensagem do segundo anjo, diz que caiu a Babilónia. Ora, hoje, que nós estamos aqui no ano 2023, abril de 2023, a Babilónia ainda não caiu. É um acontecimento que está ainda à nossa frente. Está no futuro. E a queda da Babilónia vai acontecer na iminência da segunda vinda de Jesus. Isso quer dizer que a mensagem do primeiro anjo declarando que chegou a hora do juízo de Deus tem que ser antes da queda da Babilónia, antes da segunda vinda de Jesus. E há pouco, nós lemos aquele versículo de Daniel 8,14, que diz que depois de 2.300 dias, ou 2.300 anos, o santuário seria purificado. E nós falamos e relacionamos a purificação com o juízo, não é? Com o julgamento, ok? A profecia das 2.300 tardes e manhãs terminou em 1844. Ou seja, daí para a frente acontece esta obra de juízo. Até quando? Até muito perto da volta de Jesus. Mas tem que ser toda ela para apurar quem será salvo antes da vinda de Jesus. E acompanhada da proclamação das mensagens. E acompanhada da proclamação porquê? Para preparar aqueles que passam lá pelo juízo para serem justamente aprovados. Isto é uma cena solene que nos ultrapassa aqui, da máxima importância. Pois. Agora já percebemos muito bem qual a grande relevância deste estudo que nós temos aqui. Exatamente. Isto diz respeito... A semana passada nós nos concentramos aqui, Francisco, na Igreja de Deus, no ataque que Satanás faz à Igreja de Deus e na missão que a Igreja tem. Mas a missão que a Igreja tem não é uma missão interna, é uma missão externa, não é? Que ela tem para proclamar. Este conceito de juízo é algo muito amplo, na medida que não se limita apenas aqui a este planeta, não é? Aliás, isso já tínhamos até visto, se estás lembrado, a semana passada quando estudámos Apocalipse 14, que era vós, ó céus, e os neles habitais, e os que habitam sobre a terra, nós podemos ver que a revolta de Satanás vem descrita em... Isaías 14, mas também em Ezequiel 28. Vamos só ler aqui rapidamente estes textos. Ezequiel 28, 17 a 19 diz assim: E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, e a palavra iniquidade aqui significa pecado, ilegalidade, estar contra a lei, não é? Pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Ora, injustiça do teu comércio, isto aqui é um comércio de ideias, não um comércio de bens. Ideológico. Exatamente, um comércio ideológico em que andamos a vender uma teoria. Que no caso de Lúcifer era uma revolta contra o governo de Deus. Exatamente. Eu, pois, o fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, te tornei incisa sobre a terra, e já nos aponta para lá do milénio agora, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e um grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre, não é? E o que é que esta teoria que ele andou a vender, no fundo, era uma forma de pôr em causa o governo divino. Exatamente. Podemos ler em Romanos 3,4, que diz: de maneira nenhuma sempre Deus seja verdadeiro e todo o homem mentiroso, não é? Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando for julgado. Venças quando for julgado, é muito interessante essa expressão que está aqui. Pois é, que te refere-se ao próprio Deus. Aqui a Romanos 3,4, o apóstolo Paulo está a citar o Salmo 51, onde este texto vem. No fundo é assim: seja justificado em tuas palavras, ou seja,
Deus possa sair vindicado perante as acusações de Satanás e a forma como ele nos julgará seja uma forma justa e não que haja injustiça por parte daqueles que se terão perdido. É engraçado, Deus como acusado também se dá a este escrutínio, não é? Para que todos possam ver a justiça do seu procedimento e que o seu inimigo que fez uma acusação falsa e mentirosa contra Deus. Exatamente. E para concluir um pouco este raciocínio, eu gostava de ler aqui Romanos 8, 1-4, numa outra versão da Bíblia que normalmente não usamos tanto, que é a Nova Versão Transformadora, que diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, que é a vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Por isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Que monumento de texto. Exatamente. E é perante isto que os nossos nomes poderão ser limpos, purificados, o nosso registro purificado, para passarmos a salvo e Deus possa ser declarado justo perante as falsas acusações do inimigo. Ao contrário do habitual, este é um julgamento em que nós queremos comparecer como réus, não é? Porque a promessa que acabaste de ler é que não apenas o próprio Deus sai como vencedor, mas aqueles que se apresentam reclamando os méritos de Cristo também se apresentam como vencedores ali. Portanto, é um julgamento em que todos queremos estar e forçosamente temos que passar se queremos ir dar a salvação. Porque se é aqui que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, vai definir quem de facto vai estar como salvo, vai ser alvo da colheita para o reino eterno, então eu quero estar ali, eu quero fazer parte. Para quê? Para receber a coroa de vencedor, não é? Apocalipse 14 diz também que o tal semelhante ao Filho do Homem, que nós já vimos quem é, ele tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. O que é interessante é nós repararmos que Cristo vai nos oferecer um prémio semelhante àquele que ele tem, que ele merece. Em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 4 diz: e quando aparecer o sumo pastor, quem é o sumo pastor? O sumo pastor é a pessoa de Jesus. Aliás, há uma expressão que nós aplicamos na Terra a um homem que se aplica à pessoa de Jesus, que é o sumo pontífice. Na Bíblia, Jesus é o sumo pontífice. Não há mais ninguém que ali seja como sumo, nem os discípulos, nem os apóstolos. Jesus é o sumo pontífice e o único que existe. E é engraçado que Pedro usa aqui Pedro usa aqui uma expressão curiosa que é o sumo pastor. Quando é que o sumo pastor vai aparecer? Na sua segunda vinda. E quando ele aparecer, o que é que nós vamos alcançar? Olha o que diz aqui Francisco, 1 de Pedro 5,4. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, Cristo tem sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. E sobre aqueles que ele salvou, que passam no tal julgamento e que ele vai levar para o reino dos céus, em consequência das suas escolhas, eles vão receber uma incorruptível coroa de glória. Agora a pergunta é cada semente produz uma seara. E essa seara pode ser diferente, não é? Em Apocalipse 14, desde o 14 até ao 19, nós temos a descrição não apenas daquela colheita que nós falámos inicialmente, mas há uma separação. É porque a seara já está madura, porque repara, em Apocalipse 14 tens a proclamação das 3 mensagens angélicas. Qual vai ser a consequência dessa proclamação? O amadurecimento da seara e, portanto, a partir daí o trigo e o joio está perfeitamente identificado. Mas diz aqui, na sequência das 3 mensagens angélicas, a partir do versículo 14, que nem todos vão ser recolhidos para o reino dos céus. Exatamente. Há uns outros que são recolhidos para a destruição. O joio. Portanto, só apenas o trigo irá para o reino dos céus. Então vamos ler o que é que diz a Bíblia que nos leva a essa conclusão. Apocalipse 14, a partir do 14 até 19 diz: olhei uma nuvem branca assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E saiu outro anjo do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem, a pessoa de Jesus, lançou a sua foice à terra
e a foice foi cegada. Ótimo, oxalá eu, oxalá tu, Francisco, e todos que estão a ouvir, façam parte desta colheita. Só que a Bíblia não tem apenas as boas notícias, não é? E vem logo a seguir a continuação do texto, e diz o quê? E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha sobre a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as tuas uvas estão maduras. É como tu dizes, há aqui um processo de maturação. Estão todos maduros, não é? E o que é que acontece? E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as para o grande lagar da ira de Deus. Aqui já não são as boas notícias, mas temos que as mencionar porque é o que está lá. Os primeiros são recolhidos para serem os salvos. E estes aqui são atirados, são projetados para o grande lagar da ira de Deus. Já não é da misericórdia, já é da ira de Deus. Porquê? Porque, entretanto, já houve o processo de amadurecimento, a seleção está feita. Aliás, enquanto que a primeira mensagem nos falava do julgamento divino, a segunda mensagem nos falava da queda de Babilónia, que é um acontecimento mais à frente no tempo, em relação ao tempo em que estamos hoje. Depois o terceiro anjo vai dizer: se alguém adorar a besta, portanto Apocalipse 14, 9 a 10. Seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Portanto, temos aqui já uma consequência daqueles que irão fazer parte dos salvos, que irão ter a vida eterna, e daqueles que irão sofrer a morte eterna, que depois vem lá descrito com mais detalhes, lá mais para o fim do livro do Apocalipse. E, portanto, estamos... E tem aqui uma condição importante, Francisco. Estavas a ler o texto e surgiu na minha mente. Sim. Porquê? Porque existe numa determinada linha de entendimento teológico dentro do cristianismo que diz que Deus é que escolhe quem será salvo e Deus é que escolhe quem será perdido. Bom, aqui já diz algo diferente. Porquê? Porque em respeito aos perdidos, aqueles que não se vão salvar, o texto de Apocalipse 14, 9 e 10 diz: se alguém adorar a besta, e está-se a referir, nós falámos na semana passada, naquela besta que sobe do mar, ok? Aquele animal terrível, na altura já apoiado também pelo animal terrível que sobe da terra. Diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Portanto, não é Deus que vai dizer aqui: olha, eu quero que estes sejam salvos e aqueles sejam perdidos. Não, as nossas escolhas é que vão definir isso mesmo. E se eu escolher adorar o animal terrível, é o que diz aqui na Bíblia, vou usar a expressão bíblica, o animal terrível que sobe do mar, o sinal, a sua marca, ok, se eu aderir a essa doutrina, a essa teologia, automaticamente eu é que me estou a excluir daquela colheita do trigo para a salvação e estou a condenar-me a mim mesmo a beber do vinho da ira de Deus, que se misturou, ou melhor, que se deitou, perdão, não misturado com o quê? Não misturado com misericórdia, com a sua graça, porque eu a rejeitei enquanto ela existia. E por isso serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, isto representando aqui a destruição final. Então a pergunta aqui é muito simples, Francisco. O que é que eu tenho que fazer para fazer parte da primeira colheita e não da segunda colheita? No fundo é aceitar as mensagens. E repara, eu já agora estava aqui a ver este texto em Colossenses 3, 5 e 6, que diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E depois o próprio também, agora em 1 Tessalonicenses 5, 9, diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus é um Deus que nos quer salvar, daí, tanto que nos quer salvar, que Ele tem mensagens de misericórdia para que todos possam escolher da melhor maneira, porque Ele morreu por todos e, portanto, ao morrer por todos, não quer que nenhum se perca, embora haja quem decida justamente o contrário. Com certeza. E é muito importante esse versículo que tu leste, porque nos Salmos, capítulo 7 e versículo 11, diz que Deus é um juiz justo, estamos num contexto de julgamento, é um juiz justo, e o mesmo texto diz um Deus que se ira.
A ira de Deus contra o pecado e, consequentemente, contra pecadores é uma manifestação da justiça do seu juízo também. Agora, qual é o foco central de todo o juízo e de toda a pregação? É dizer que estamos condenados à destruição? Não, é aquilo que tu disseste. É dizer que temos um Deus que nos quer salvar, providenciou os meios, porque não estamos destinados para a ira, não estamos destinados para a destruição. Pelo contrário, o Evangelho é Cristo a trabalhar para quê? Para nós possamos agarrar a salvação. Para que possamos ser salvos e fazer parte dessa primeira colheita que ali está. Portanto, isto não é uma mensagem fatalista, não é uma mensagem trágica, muito pelo contrário, e queremos terminar com esta palavra de esperança e de ânimo para todos. Não se trata de uma mensagem aterradora que tem como objetivo assustar as pessoas. Pelo contrário, despertar para a urgência do tempo, para tomarmos hoje as decisões certas, para estarmos do lado certo no dia em que Jesus voltar. Francisco, obrigado pela tua colaboração. Nós concluímos hoje, ou concluímos agora, quero dizer, o estudo da lição número 2. Voltamos já na próxima semana com a lição número 3. Desejamos para todos as maiores bênçãos de Deus.